Se você passou anos ouvindo que 3 séries de 12 são a fórmula certa para construir músculos, existe uma boa chance de esse número ainda controlar praticamente todo o seu treino. Você pega o peso, começa a contar, chega em 10, 11, 12 e guarda o halter. Só existe um problema. Seu músculo não sabe que você chegou em 12. E depois dos 50, isso pode se tornar ainda mais importante. Não porque 12 repetições sejam ruins, mas porque usar 12 como uma ordem para parar pode transformar uma série que deveria desafiar o músculo em apenas 12 movimentos confortáveis. E o extremo oposto também não resolve tudo. Abandonar 12 repetições e começar a levantar o máximo de peso possível não é automaticamente uma estratégia melhor. Neste vídeo, você vai entender 4 coisas. Primeiro, por que o número de repetições pode estar enganando você. Segundo, por que simplesmente aumentar muito o peso não é a solução mágica. Terceiro, o que realmente faz uma série ser produtiva para crescimento muscular. E quarto, como organizar seu treino depois dos 50 sem ficar preso a números que não sabem absolutamente nada sobre o que seu músculo está sentindo. Primeira verdade: o problema não é fazer 12 repetições, é parar, porque chegou a 12. Imagine uma série de rosca com halteres. Você começa e as primeiras repetições saem tranquilas. 7, 8, 9. Na 10, você sente um pouco mais. Faz 11, depois 12 e coloca os halteres no chão. Agora responda uma pergunta simples. Você parou porque seu bíceps realmente estava perto do limite ou porque a ficha de treino dizia 12? Essa diferença muda tudo. Se você termina a série em 12, mas conseguiria fazer 17 ou 18 repetições mantendo uma técnica razoável, então 12 não era uma série realmente difícil para você. Era simplesmente um número. Agora imagine exatamente o contrário. Você escolhe um peso com o qual 12 repetições ficam muito difíceis. Na 10ª, você percebe que a velocidade começa a diminuir. Na 11ª, precisa se concentrar. Na 12ª, você ainda consegue manter o movimento, mas sabe que talvez sobrasse apenas mais uma ou 2 boas repetições. As 2 séries tiveram 12 repetições, mas elas não foram iguais. Esse é um dos maiores problemas de transformar uma faixa de repetições em uma regra absoluta. A contagem diz quantas vezes você movimentou o peso. Ela não diz o quanto aquele peso realmente desafiou seu músculo. Ganho muscular pode acontecer em diferentes faixas de carga e repetições, desde que o treinamento realmente desafie o músculo. E terminar as séries mais próximo do ponto em que novas repetições ficariam muito difíceis pode ser muito mais relevante do que simplesmente atingir um número predeterminado. Isso não significa que você precisa levar cada série até o ponto em que o peso não se move mais. Significa algo muito mais simples. Quando chegar em 12, faça uma pergunta diferente. Quantas boas repetições eu ainda conseguiria fazer? Se a resposta for 5 ou 6, provavelmente aquele peso ou aquela série ainda estava fácil demais para gerar um estímulo forte. Se a resposta for 1, 2 ou talvez 3, você já está em uma região muito mais interessante. E só essa mudança já pode transformar o treino de alguém que passou anos obedecendo números. Se esse tipo de explicação ajuda você a entender melhor o que está fazendo dentro da academia, deixe o like e continue comigo, porque agora aparece uma armadilha muito comum. Quando alguém descobre que não precisa ficar preso às 12 repetições, a primeira reação costuma ser exatamente a errada. Segunda verdade: trocar 12 repetições por pesos. Extremamente pesados também não resolve tudo. Existe um caminho quase automático. Você pensa, se 12 não é obrigatório, então vou fazer 6 ou 4. Vou colocar muito mais peso e treinar pesado de verdade.
E pesos maiores têm seu lugar. Na verdade, cargas mais altas tendem a ser especialmente úteis quando o objetivo principal é aumentar força máxima. Mas isso não significa que sejam automaticamente superiores para crescimento muscular em qualquer situação. Então, o problema não é fazer 6 repetições. O problema é acreditar que 6 repetições pesadas são automaticamente superiores a 12, 15 ou até mais repetições bem executadas. Imagine 2 formas de treinar. Na primeira, você coloca tanto peso no exercício que precisa mudar a posição do corpo, encurtar o movimento e usar impulso desde as primeiras repetições. Você completa 6 repetições, mas metade da academia ajudou a mover o peso junto com você. Na segunda, você utiliza uma carga um pouco mais leve. Faz 10 ou 12 repetições controladas, mantém o músculo trabalhando, chega perto da sua capacidade e termina a série sem destruir a técnica. Qual das duas realmente treinou melhor o músculo? É por isso que, principalmente depois dos 50, você precisa separar treinar pesado de treinar pesado demais. Carga é uma ferramenta. Se mais peso permite progressão e você consegue controlar o movimento, ótimo. Se mais peso transforma cada repetição em uma batalha de equilíbrio, impulso e compensação, talvez aquela carga não esteja ajudando tanto quanto você imagina. E aqui vale tirar outro medo do caminho. Envelhecer não significa que você precisa abandonar pesos desafiadores. O treinamento de força continua sendo uma das ferramentas mais importantes para preservar e melhorar força, massa muscular e função física em adultos mais velhos. A questão é usar carga de forma progressiva e compatível com sua capacidade, experiência e recuperação. Então, não troque uma prisão por outra. Você não precisa ser escravo das 12 repetições, mas também não precisa transformar todo o exercício em um teste de força máxima. Existe um espaço enorme entre esses dois extremos. E é justamente nesse espaço que começamos a entender o que realmente importa. Terceira verdade: seu músculo não sabe contar repetições. Seu bíceps não sabe se você fez 8, 12 ou 15. Seu peitoral não recebe uma mensagem especial dizendo: "Parabéns, repetição número 12 concluída. Agora vamos crescer." O músculo responde ao trabalho que foi obrigado a produzir. É por isso que diferentes faixas de repetição podem funcionar para a hipertrofia. Em geral, cargas maiores tendem a ser especialmente úteis para a força máxima, enquanto o crescimento muscular pode acontecer com uma variedade bem maior de pesos e repetições. Isso muda completamente a maneira como você deveria olhar para uma ficha de treino. Uma faixa como 8 a 12 não precisa ser interpretada como uma lei. Ela pode ser usada como um guia. Suponha que seu programa diga 8 a 12 repetições no supino com hálteres. Você escolhe um peso e consegue 12 com facilidade, sabendo que faria mais 6. Ótimo! Agora você aprendeu alguma coisa. O peso provavelmente está leve para o objetivo daquele exercício. Na sessão seguinte, você pode aumentar um pouco. Agora imagine que aumentou e conseguiu 9 repetições limpas. A 10ª provavelmente sairia, mas a 11ª já seria duvidosa. Perfeito! Você está dentro da mesma faixa, mas agora o número tem contexto. É assim que uma faixa de repetições deveria funcionar. Não como um botão que desliga a série, mas como uma ferramenta para ajudar você a escolher e progredir a carga. E isso nos leva ao ponto mais importante de todo o vídeo. Porque se não é o número 12, então, o que você deveria acompanhar? Quarta verdade: comece a prestar atenção nas repetições que ainda restavam. Existe uma maneira muito simples de fazer isso. Quando terminar uma série, pergunte: se eu realmente precisasse, quantas repetições boas eu ainda conseguiria fazer? Não estamos falando de repetições tortas, levantando o quadril, jogando o corpo para trás ou mudando completamente o exercício.
Estamos falando de boas repetições. Se você termina a série e sente que ainda conseguiria mais 6, estava longe de um esforço alto. Se provavelmente conseguiria 2, você ficou muito mais perto do seu limite. Se não conseguiria nenhuma outra mantendo a técnica, chegou praticamente à falha. Isso é chamado frequentemente de repetições em reserva. Você não precisa decorar o nome, só precisa entender a ideia. Em vez de dizer, eu fiz 12, então terminei, você começa a pensar, eu fiz 12 e provavelmente ainda tinha 2. Essa informação vale muito mais. E aqui também precisamos evitar outro exagero comum. Você não precisa buscar falha completa em todas as séries. Na prática, você pode treinar muito forte sem transformar cada série em uma guerra. Em muitos exercícios, terminar sabendo que talvez ainda existisse uma ou 2 repetições boas pode ser uma forma excelente de produzir esforço alto e ainda manter controle. E existe outro benefício. Quando você deixa de perseguir um número fixo, começa a perceber que seu desempenho muda de um dia para o outro. Dormiu mal? Talvez hoje o peso fique difícil na 10ª repetição. Está descansado e se alimentou bem? Talvez consiga 13. O músculo não precisa que você finja que esses 2 dias são iguais. Agora, olhe para cada repetição, não apenas para a última. Existe outra maneira de desperdiçar uma série mesmo escolhendo uma boa carga. É fazer cada repetição sem controle. Você vê isso o tempo inteiro. A pessoa começa a puxar, empurrar ou levantar o peso e tenta terminar o movimento o mais rápido possível. Conforme cansa, a repetição fica cada vez menor, o corpo começa a balançar e o objetivo vira simplesmente chegar ao número escrito na ficha. Nesse ponto, 12 deixa de ser apenas uma meta, vira uma missão, e a técnica paga o preço. Para construir músculo, você não precisa transformar cada repetição em câmera lenta. Mas existe uma diferença enorme entre não precisar fazer tudo extremamente devagar e simplesmente deixar o peso cair. Pense em uma rosca. Você sobe o halter, controla a posição. Depois permite que ele volte para baixo sem despencar. É simples. O objetivo é você continuar comandando o peso em vez de o peso comandar você. Não jogue fora a descida. Toda repetição tem uma ida e uma volta. No supino, você empurra o peso e depois precisa trazê-lo novamente para perto do peito. Na rosca, você levanta o halter e depois precisa baixá-lo. Na puxada, você traz a barra para baixo e depois deixa os braços voltarem para cima. Muita gente se concentra apenas na primeira metade e praticamente abandona a segunda. O peso sobe com esforço e depois despenca. Só que o músculo continua trabalhando enquanto controla a descida. Essa fase é chamada excêntrica, quando o músculo produz força, enquanto vai sendo alongado. Você não precisa transformar toda a descida em um movimento exageradamente lento. Use uma regra mais fácil. Suba com intenção. Desça com controle. Você não precisa contar 4 segundos. Só não entregue o peso para a gravidade. E depois dos 50, essa abordagem também tem uma vantagem prática. Cargas moderadas podem ficar muito mais desafiadoras quando você para de desperdiçar metade da repetição. Você pode descobrir que o peso que parecia leve demais muda completamente quando cada repetição passa a ser limpa. Mais séries não corrigem séries ruins, mas menos também não é automaticamente melhor. Outro problema do treino tradicional aparece quando alguém acredita que quantidade resolve tudo. Se 3 séries são boas, 5 devem ser melhores. Se 5 exercícios funcionam, 8 devem funcionar ainda mais. Logo, o treino de peito tem 6 exercícios. O treino de costas tem 7, e você passa quase 2 horas dentro da academia. Mas aqui também existe um erro em ir para o extremo contrário. Algumas pessoas defendem a ideia de que uma única série muito intensa, seguida de drop sets, sempre será superior a várias séries tradicionais.
Parece ótimo, mas não é tão simples. Múltiplas séries continuam sendo uma estratégia muito útil para a hipertrofia. E drop sets podem ser uma ferramenta interessante para economizar tempo, mas isso não significa que sejam automaticamente melhores em qualquer situação. Isso é excelente notícia, porque significa que você ganha mais uma ferramenta. Drop set não é mágica. É uma maneira de deixar o treino mais compacto. Por exemplo, você termina uma série de elevação lateral chegando perto do seu limite. Em vez de descansar e repetir exatamente da mesma forma, reduz o peso e continua. Isso pode ser útil principalmente em exercícios simples e estáveis. Mas você não precisa transformar agachamento, levantamento terra e qualquer movimento pesado em uma sequência interminável de drop sets. Use a técnica onde ela faz sentido. O objetivo não é sair destruído, é criar estímulo suficiente e conseguir voltar a treinar novamente. Então, como eu usaria tudo isso depois? Dos 50. Primeiro, eu pararia de enxergar 12 repetições como destino. Usaria faixas. Em alguns exercícios, talvez 6 a 10 repetições façam sentido. Em outros, 8 a 12. Em exercícios mais simples e estáveis, 10 a 15 ou até mais podem funcionar perfeitamente. A faixa depende do exercício, da sua experiência e de como aquela carga se sente no seu corpo. Mas existe uma regra que vale para praticamente todos. Quando a série terminar, ela precisa ter um motivo para terminar. Não porque um papel disse 12, porque continuar começou a ficar realmente difícil. Segundo, eu manteria uma quantidade de séries que permita qualidade e progressão. Para muita gente, 2 ou 3 séries realmente produtivas de um exercício podem fazer muito mais sentido do que 5 séries feitas apenas para aumentar o número no aplicativo. Ao mesmo tempo, não existe necessidade de reduzir tudo para apenas uma série. O ponto é encontrar volume suficiente para estimular o músculo sem transformar o treino em uma maratona de repetições ruins. Terceiro, eu deixaria cargas muito pesadas para os exercícios e situações em que realmente fazem sentido. Quer ficar mais forte? Cargas altas são úteis. Mas se seu principal objetivo é construir músculo, você possui muito mais liberdade. Você pode escolher cargas moderadas, manter boa amplitude, controlar o movimento e chegar perto de uma dificuldade alta sem precisar transformar cada sessão em uma tentativa de recorde. Quarto, eu começaria a registrar algo além de séries e repetições. Anote também o quanto aquela série foi difícil. Você fez 12 e ainda tinha 4? Ou fez 12 e provavelmente só conseguiria mais uma? Essa simples diferença ajuda a saber se você realmente progrediu. Porque imagine que na primeira semana você faz 10 repetições com 20 quilos e termina completamente no limite. Um mês depois, consegue 12 repetições com os mesmos 20 quilos e ainda sente que faria mais 2. Isso é progresso. Seu corpo mudou. E agora você tem uma razão real para aumentar a carga. A regra que você deve levar para o próximo treino. 12 repetições não são ruins. 12 podem ser excelentes. O problema começa quando você acredita que o número é mais importante do que aquilo que está acontecendo no músculo. Se o peso está pesado o suficiente para que 12 repetições sejam realmente desafiadoras, ótimo. Se hoje o limite aparece em 9, tudo bem. Se um exercício mais leve leva você a 16 repetições antes de ficar realmente difícil, isso também pode produzir crescimento. O músculo não está esperando o número certo. Ele está respondendo ao desafio. E talvez essa seja a mudança de mentalidade mais importante depois dos 50. Pare de perguntar apenas: quantas repetições eu fiz? Comece a perguntar: quão boas foram essas repetições? Quão perto eu cheguei de uma dificuldade real? Eu controlei o peso ou apenas terminei a série? Estou ficando melhor nisso com o passar das semanas? O treinamento de força continua sendo extremamente eficaz
em idades mais avançadas, e adultos mais velhos podem melhorar força, massa muscular e capacidade física quando o treinamento é progressivo e bem estruturado. Você não precisa treinar como se tivesse 20 anos, mas também não precisa tratar seu corpo como se ele não pudesse mais se adaptar. Esse é o verdadeiro problema da regra das 12 repetições. Ela faz você olhar para o contador quando deveria estar prestando atenção no músculo. No próximo treino, não precisa abandonar as 12. Faça algo muito mais útil. Quando chegar à repetição 12, não pare automaticamente. Pare por um segundo e pergunte a si mesmo: eu realmente terminei a série? Ou apenas terminei a contagem? Essa resposta pode mudar completamente a forma como você treina daqui para frente. Agora me diga nos comentários: você costuma parar exatamente quando chega ao número programado? Ou já presta atenção em quantas repetições ainda teria em reserva? Se esse vídeo ajudou você a enxergar seu treino de outra maneira, deixe o like. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos conteúdos.